Vamos lá então, compartilhar aquilo que o Senhor colocou em meu coração. Eu escrevi um monte de coisa aqui, gente, porque eu não esqueço. Aí eu vou escrevendo. Amém? Eu acredito que essa palavra muitas de vocês já conhecem. Só que às vezes a gente ouve falar e a gente acaba não estudando profundo, um pouco mais profundo, né? E Deus me mostrou assim várias coisas através da vida dessa mulher. Fica lá em Atos, capítulo 9. Atos, capítulo 9, e versículo 36 em diante. Atos, capítulo 9, versículo 36 em diante. Estou com a minha boca muito seca. Acho que é o nervosismo. Eu acredito que muitas conhecem essa história. Mas eu acredito que essa mulher, ela deixa um legado para todas nós, né? Naquilo que o Senhor chamou ela para fazer. Amém? Todas acharam? No meu cabeçalho diz assim: a ressurreição de Dorcas. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita. Nome este que, traduzido, é Dorcas. Ela era notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Aconteceu que, naqueles dias, ela adoeceu. Veio a morrer. Depois de a levarem, puseram o corpo num quarto do andar superior. Como Lida ficava perto de Jope, os discípulos, ouvindo que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens com o seguinte pedido: não se demore em vir até nós. Pedro se aprontou e foi com eles. Quando chegou lá, eles o levaram ao quarto do andar superior. Todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestido que Dorcas tinha feito enquanto estava com elas. Mas Pedro mandou que todos saíssem, e ajoelhou-se e orou. Pois voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, ajudou-a a ficar em pé. E chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isto se tornou conhecido em toda a cidade de Jope. E muitos creram no Senhor. Amém? Eu acredito que muito que foi, tanto no louvor quanto as palavras, né, ministradas aqui, é já o Senhor falando conosco. E eu fui pesquisar algumas coisas, né? E eu fui pesquisar ali o que significava algumas coisas. E a palavra de Deus vai nos contar que havia uma cidade chamada Jope. E nessa cidade existia uma discípula de Jesus, chamada Tabita. Na língua síria,
é Dorcas. Na língua grega, desculpa aqui. Fui lá para baixo. E nessa cidade existia uma discípula de Jesus chamada Tábita. Na língua síria, é Dorcas. Na língua grega, na língua grega, os dois nomes significam uma gazela. Quantos aqui sabem o que é gazela? Gente, eu não sabia o que era uma gazela, acredita? Fui pesquisar. A Bíblia compara Dorcas como uma gazela. Esse nome gazela foi usado como o nome de uma mulher conhecida por seu trabalho e beleza, o que reforça a associação do animal antílope com qualidades admiráveis, na qual a Bíblia compara essas agilidades que gazela tinha com Dorcas, que na Bíblia simboliza beleza, graça, agilidade, velocidade, sabedoria, uma natureza esquiva e olhos brilhantes. E eu lendo a palavra do Senhor, estudando, né? Eu fui ver que Dorcas era uma senhora já. E eu fiquei, meu Deus. Ela, uma senhora já, ela fazia as coisas com muito amor, com muito carinho. Ela cuidava de viúvas. Ela cuidava de pessoas mais simples, mais pobres. E Dorcas, a palavra de Deus nos diz que ela era uma senhora de excelente reputação e de amor de Deus. Eu acredito que essa senhora deveria ser uma senhora muito bonita. Eu tenho para mim, né? Eu estudando e lendo ali, eu acredito que ela era uma senhora muito bonita. Que a palavra de Deus, ela dá todas essas qualidades para ela. E eu fui pesquisar, né, o que era gazela e tudo mais. E eu disse, meu Deus, que a palavra ela vai vai comparar tudo que Dorcas fazia com a gazela. Por quê? Porque a gazela é um animal muito rápido, muito ágil, tinha os olhos brilhantes. E eu acredito que ela fazendo tudo o que ela fazia, os olhos dela brilhavam, porque ela sabia o que ela estava fazendo. Não pelas pessoas, mas por amor àquilo que o Senhor tinha colocado nas mãos dela. Dorcas era uma mulher conhecida em sua cidade pela sua generosidade, gentileza, bondade, dedicação ao que fazia. Ela era estimada por suas boas ações aos pobres, às viúvas. Ela servia, ela cuidava. Dorcas costurava roupas, como túnicas, vestidos para as viúvas e dava esmola para os necessitados. Até que certo dia, Dorcas adoeceu e veio a falecer. E logo após levaram-na e puseram o seu corpo no andar superior em um quarto. Eu parei e fiquei pensando, disse, meu Deus, o legado que essa mulher estava deixando. Qual o legado que nós temos deixado? Que nós estamos deixando para os nossos filhos,
para o nosso próximo? O que nós temos feito com aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos? Muitas vezes, muitas mulheres chegam até mim e dizem assim para mim: pastora, eu não sei qual é o meu chamado, mas eu acredito que o nosso chamado tem muito a ver com os dons que Deus nos dá. Porque nem todo mundo foi chamado para estar aqui em cima com um microfone na mão. Eu não queria. Eu não queria, né? Mas amém, Jesus. Obediência. Obediência. Tentando sair do casulo. Né, Jussi? Ô, Jesus. Não é fácil, né? Não é fácil. Mas é buscando no Senhor aquilo que o Senhor tem nos chamado para fazer. E com certeza, muitas de vocês que estão sentadas aí embaixo têm muitos dons. E esses dons, quem deu a vocês foi o Senhor. Assim como eu acredito que Dorcas talvez não tinha um chamado para estar em cima do púlpito. Esse era o chamado dela. Costurar as vestidos, túnicas, dar esmolas para quem precisava, né? Abençoar quem realmente estava precisando. Eu acredito que esse dom gerou esse chamado na vida de Dorcas. Cuidar daqueles que muitas vezes muitos não querem cuidar. Porque está aqui em cima talvez aparentemente pareça ser muito fácil, mas não é. Não é. Eu preferia 1000 vezes estar no lugar de Dorcas do que estar aqui em cima. Mas amém, né? Amém, Jesus. E como na cidade de Lida ficava perto de Jope, os discípulos, ouvindo que Pedro estava ali, eles enviaram-lhe 2 homens, pedindo-lhes que não demorasse em vir ter com eles. Os cristãos da cidade ficaram profundamente tristes, porque ela era uma pessoa muito querida e amada por todos. Imagina, na cidade dela, na cidade de Jope, ela era muito conhecida por aquilo que ela fazia. Esse era o chamado dela. Esse era o chamado de Dorcas. Todos esperavam por um milagre, pois sabiam que Pedro estava na cidade vizinha de Lida. Então chamaram Pedro para ir se encontrar com eles em Jope, imediatamente. Pedro então levantou e foi com eles. Chegando lá, encontrou todos tristes na casa onde estava o corpo de Dorcas. As viúvas da comunidade choravam muito e mostraram a Pedro os vestidos e as túnicas que Dorcas lhes fizera. Imagina a tristeza de cada uma delas. A tristeza daquelas pessoas que ela ajudava, que ela amparava. Em saber que Dorcas estava morta, mas tinha um porém. Eles chamaram Pedro porque sabia o que ele carregava no Senhor. Será que as pessoas que estão ao nosso redor reconhecem aquilo que nós carregamos? Será que as pessoas que estão ao nosso redor temem aquilo que nós carregamos? Porque isso não vem de nós. É o Senhor quem nos dá. Não é nosso. A palavra de Deus diz que pela sombra de Pedro, olha que forte isso, gente. A sombra de Pedro sarava os enfermos.
Por que hoje não pode acontecer um milagre na nossa vida? Porque nós não temos fé o suficiente para que isso aconteça. A nossa fé hoje virou um nada. Por quê? Porque nós acreditamos muito mais nas palavras dos médicos do que na palavra que vem do Senhor. Claro que eu entendo que o Senhor deixou os médicos também para que nós nos tratamos com eles. Mas muitas coisas, nós que confiamos e acreditamos no Senhor, que morreu na cruz para nos salvar, nós precisamos acreditar na palavra do Senhor. E não aceitar muitas vezes o que os médicos liberam sobre as nossas vidas. Eu creio nisso. Eu não posso aceitar aquilo que o médico vai liberar sobre a minha vida. Mesmo sabendo que talvez eu esteja com uma doença que aos meus olhos não seja curável. Mas eu sei em quem eu creio. Eu sei quem morreu por mim. Eu sei em quem derramou o seu sangue por mim. Então nós precisamos voltar a ter fé. Exercer a fé que o Senhor colocou em nós. A palavra de Deus diz que a fé é como um grão de mostarda. Mas ela pode crescer. Nós precisamos exercer isso dentro de nós. Então o apóstolo Pedro pediu que todos saíssem do quarto onde ele estava. Então ele ajoelhou-se e orou. Depois disse: Tábita, levante-se. Todos que estavam na casa estavam esperando por aquilo ali. Porque eles sabiam o que Pedro carregava. Eles foram numa cidade vizinha chamar Pedro para que viessem orar por Tábita. No mesmo instante, Dorcas abriu os olhos e sentou-se. Pedro a ajudou a levantar-se e a apresentou viva para todos que estavam ao redor. Então a notícia do milagre se espalhou por toda a cidade, levando muitas pessoas a crerem em Jesus Cristo. A ressurreição de Tábita nos mostra o poder de Deus e a sua graça para com todos nós. Sabe, hoje em dia, se vier uma pessoa cega aos nossos cultos, se vier uma pessoa surda, né? Se vier uma pessoa na cadeira de roda, nós não temos uma fé que nós possamos orar e a pessoa ser curada. Se a pessoa entrar dentro da nossa igreja, ela sai do mesmo jeito que ela entrou. Por quê? Porque eu acredito que falta algo a mais nas nossas vidas para que o milagre aconteça. E isso depende de quem? De nós. De nós buscarmos no Senhor aquilo que Ele já nos deu como autoridade. Aquilo que Ele já nos deu para que nós... A palavra de Deus fala que onde nós colocamos nas nossas mãos, os enfermos precisam ser curados. Não é por nós, não é pelo nosso nome, não é pelo nosso cargo. Não, é pelo nome de Jesus. É pelo nome de Jesus.
A história de Dorcas nos ensina e fala da generosidade, serviços e amor ao próximo. Isso que ela fazia, que ela carregava, esse amor de Jesus, era algo importante. A generosidade que ela tinha pelas pessoas, pelo próximo, o serviço, o ser serva e o amor ao próximo que ela tinha. Quem conhece e ama o Senhor é sensível às necessidades uns dos outros. Sempre age com solidariedade e amor para com os carentes, abrindo mão dos seus recursos para ajudar uns aos outros, como fez Dorcas. Muitas vezes a gente não está nem aí, né? Para quem está ao nosso lado. Ou talvez nós não somos sensíveis a ponto de orar talvez pela pessoa e ter fé que o Senhor pode fazer. Só que muitas vezes Deus vai fazer o quê? Deus vai nos usar para que nós possamos talvez abençoar nosso irmão próximo, que talvez está precisando de algo que muitas vezes nós estamos precisando. E daí tu vai ficar naquele impasse, né? Bah, será que eu dou? Será que eu não dou? Será que eu abençoo? Será que eu não abençoo? Aí é onde a gente precisa ter a sensibilidade do Espírito Santo. Porque Deus faz, tá? Deus faz bem assim. Às vezes você está precisando, só que Deus manda você abençoar outra pessoa para ver aonde vai a tua fé. E será que nós estamos sensíveis ao ponto de escutar a voz do Espírito Santo? Ou a gente, a palavra de Deus diz que o nosso coração é enganoso. Então nós precisamos conhecer a voz do nosso Pai. Nós precisamos conhecer a voz do Espírito Santo. E quando nós temos essa sensibilidade, nós não questionamos aquilo que o Senhor manda nós fazer. Nós vamos e fazemos. Teve Deus me trouxe agora, na minha memória. Eu sou muito esquecida, né? Mas Deus me trouxe agora. Teve Vidas que eu não me lembro se o telefone do pastor estava estragado, o que tinha acontecido. Eu sei que ele estava sem telefone. E chegou o Marcelo, né? O pastor Marcelo, esposo da pastora Laura. Gente, eu estou morrendo de calor. Vocês não estão com calor, não? Oh, Jesus. Amém. Amém, Jesus. E o pastor Marcelo sentiu, né? O Espírito Santo pegou e disse para ele que era para ele abençoar a vida do pastor com o telefone dele. Ele disse: meu Deus, mas eu não vou ter nem para mim. Mas ele obedeceu a voz do Senhor. Eu não sei se foi no mesmo dia, se foi na semana. Eu sei que ele ganhou melhor do que ele tinha dado para o pastor. Então, se Deus mandar você fazer, faça. Não retenha aquilo que talvez a gente acha que é nosso e na verdade não é. Dorcas nos ensina tudo isso. Nos dá uma lição de vida, de legado. Cara, eu fiquei fã dessa mulher. Geralmente a gente só ouve, né, as ministrações, as pessoas ministrarem, mas quando realmente a gente vai e conhece a vida, essa mulher ganhou meu coração. Dorcas nos ensina tudo isso, nos dá uma lição de vida e legado. Características de Dorcas que a fizeram viver a ressurreição. Era um diferencial na obra de Deus. Atos 9:36 diz assim. Isso fala, né? 9:36. Dorcas era uma mulher notável. Atendia aos pobres,
ajudava os necessitados, trabalhava verdadeiramente para a obra de Deus. Quantas vezes a gente trabalha na obra de Deus e a gente fica reclamando? Ou às vezes a gente pensa assim, ó, gente, eu estou aqui na igreja desde sábado. Eu vou embora depois do culto. A princípio eu volto sábado de novo, porque tem muita coisa para fazer. Meu Deus, a conferência do Kids está chegando aí, e nós estamos a 1000 já. Mas amém, é isso, né? É amor, aquilo, na verdade é servir a noiva. Eu e o pastor aprendemos isso. Nós não podemos amar a noiva, nós devemos servir a noiva. Porque a noiva já tem um dono, que já ama ela, que é o Senhor Jesus. Nós não podemos roubar aquilo que não é nosso. Dorcas era uma mulher notável, atendia aos pobres, ajudava os necessitados. Trabalhava verdadeiramente para a obra de Deus. Ela não era fofoqueira, mas sim uma mulher de Deus. Quando Deus foi me dando isso, eu pensei, cara, se fosse hoje em dia, ia rolar tanta fofoca na casa de Dorcas, enquanto ela fazia as túnicas e os vestidos. Porque a mulherada fala bastante. Às vezes fala o que não deve nem falar. Ela não era uma mulher fofoqueira, mas sim uma mulher de Deus. Para que você viva a ressurreição, olha só, preste atenção. As pessoas precisam notar alguma coisa de Deus em sua vida. Será que nós transparecemos isso? Gente, isso é muito forte. Deus foi me dando essas coisas. Eu disse, meu Deus. Que nós possamos ser árvores frutíferas. Que nós não venhamos ter frutos podres, mas que as pessoas venham e vejam os frutos que há em nós. E que eles possam comer desse fruto que é a palavra do Senhor. A fé sem obras é morta. Tiago 2:26. Mas a fé com obras nos leva à ressurreição. Ela tinha um fruto a ser mostrado. Você vive a ressurreição quando tem frutos. Quando Dorcas morreu, foram chamar Pedro. E então mostraram a ele tudo que Dorcas fazia. Será que hoje, se Deus nos levasse, qual seria o legado que nós deixaríamos? Naquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Será que os nossos vizinhos, as pessoas que nos conhecem, eles diriam, nossa, como essa mulher vai fazer falta na minha vida. Era uma grande amiga. Ou será que diriam, nossa, essa mulher era fofoqueira, essa mulher só andava na casa dos outros falando das pessoas. Essa mulher se dizia crente, mas não era. O que as pessoas olham para nós e veem em nós? O que as pessoas pensam ao nosso respeito? É algo de nós se pensar. Porque nós precisamos sim deixar um legado. Nós não sabemos o dia de amanhã. A palavra de Deus diz que o dia de amanhã não pertence a nós. O que nós fizemos até o dia de hoje? Dorcas fazia tudo que Dorcas fazia. Jesus nos diz que seremos conhecidos pelos frutos. Mateus 7:20.
E isso aquela mulher realmente tinha. Tanto é que quando ela faleceu, né, sentiram falta dela. Será que é pelo que ela fazia por eles? Ou será que é pelo que ela carregava do Senhor? E é interessante que o corpo dela estava no andar mais alto da casa. No cenáculo, que é um lugar de oração, coloque todas as coisas mortas da sua vida no cenáculo e ore. Haverá ressurreição. O que gerou a ressurreição? A disposição apostólica de Pedro. Pedro se dispôs a ir até onde Dorcas estava, pois a disposição apostólica vai além do poder da morte. 1 Coríntios 15, 55. Isso são algumas referências que eu estou dando, tá, irmãs? Nós não podemos nos entregar. Você se entregou na sua luta? Você se entregou no seu problema? Ou você ficou parado e aceitou pacificadamente? Se aconteceu isso, nada vai acontecer. Mas, se você levantar e orar, clamar e se dispor, haverá mudança. 2 Coríntios 20 e 17. Disponha-se. Disponha-se a orar. Talvez você tenha na sua família alguém que precisa de oração. Alguém que precise que você se disponha mais que ela a orar. Os joelhos apostólicos, Efésios 13, 14. O apóstolo Paulo diz: eu me ponho de joelhos diante do Pai. Se colocar de joelho é realmente entender que você não é nada na presença do Senhor. É só Ele que pode fazer. É só Ele. Porque não tem nada a ver conosco. As lutas que muitas vezes nós enfrentamos, as dificuldades, as provações, as doenças, que hoje em dia a gente só tem visto se agravar cada vez mais, nós só vamos conseguir vencer na oração. Às vezes com o rosto no pó, se colocando de joelho na presença do Senhor, entendendo que nós não somos nada sem a presença dEle. Independentemente da situação que você esteja passando, invoque o Senhor. Ponha-se de joelhos diante de Deus. Naquela ocasião, Pedro também se colocou de joelhos por Dorcas. Atos 9:40. Quando você põe o seu joelho no chão, muita coisa acontece. Essa madrugada eu estava conversando com a minha mãe. E a gente sabe que a gente é mãe, né? Mas eu falei para ela, eu creio no milagre do Senhor. E ela estava apavorada porque a Jéssica não baixava a febre. A Jéssica estava oscilando a febre dela demais. Tiveram que botar ela no oxigênio, porque ela sentia muita dor no peito, ela não conseguia respirar. Ela já estava há alguns dias sem conseguir tomar líquido e comer. E eu disse: mãe, o Senhor está com ela. Descansa o teu coração.
E nisso, ela disse, eu vou orar. Eu disse, eu vou orar aqui também. Foi quando eu coloquei a mensagem no grupo ali. E eu orei. Eu disse, Deus, faça com que a Jéssica consiga descansar. Faça com que passe essa dor, que ela consiga respirar. Hoje ela estava sem oxigênio. Por quê? Porque nós precisamos acreditar no poder da oração. A oração, ela move montanhas. Muitas vezes a gente não sabe nem o que a gente pede ao Senhor e nem o que a gente ora. Só que as palavras que saem da nossa boca, ela tem poder. Ela tem poder. Tanto para abençoar quanto para amaldiçoar. Só que nós fomos chamadas para abençoar. E hoje de manhã eu mandei mensagem para minha mãe, perguntei como é que ela estava e tudo mais. E conversando ali um pouco com a mãe ali, daqui a pouco ela me ligou. Consegui fazer, ela fez uma chamada de vídeo. Ela estava bem melhor do que ela estava ontem, né? Ainda um pouco com a voz mais fraquinha assim, mas pela manhã ela tinha conseguido tomar um pouquinho de café e comido um pouquinho de pão, coisa que ela não tinha comido há alguns dias, né? O que foi isso? O poder da oração. Porque quando a gente se coloca de joelhos pelas pessoas necessitadas que estão precisando de uma oração, de um ombro amigo, nós precisamos nos posicionar. Porque talvez aquela pessoa queria estar no nosso lugar e não pode. E muitas vezes a gente está num lugar onde Deus nos coloca, muitas vezes querendo fugir daquele lugar. Então, conversei muito com elas hoje pela tarde, agora de tardezinha. E eu disse, o Senhor é contigo. O Senhor está segurando as tuas mãos. O Senhor, mesmo em meio às tuas dores, em meio ao teu sofrimento, o Senhor, Ele é contigo. Porque às vezes vem os pensamentos de que talvez, porque o Senhor me abandonou, o Senhor esqueceu de mim. E vem esses pensamentos. Só que nós não podemos deixar que isso se crie na nossa mente nem no nosso coração. Porque o diabo, ele é astuto nas nossas fraquezas. Quando você põe o seu joelho no chão, muita coisa acontece. O que mais falta na igreja é uma vida de oração. E nós precisamos orar mais. Nós precisamos ter mais fome de orar, mais fome de buscar a palavra de Deus, mais fome de conhecer a palavra de Deus. Porque quando nós estivermos enfermos, é as nossas orações depositadas no Senhor que irão nos sustentar. E se nós não tiver oração depositada no Senhor, como vai ser? Então precisamos sim ter uma vida constante de oração no Senhor. Constante. O diabo quer tirar a sua força de orar. Mas continue orando. Continue clamando. Pedro continuou orando, mesmo com a mulher morta, pois ele cria no poder da ressurreição. Pedro sabia o que carregava do Senhor, mesmo sabendo que não vem de nós aquilo que carregamos, mas precisamos ter fé. Se coloque de pé comigo.